Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E tenho uma pergunta para você, você mora em condomínio? Qual o seu olhar para a figura do síndico? Ele é seu vizinho? Você participa das assembleias? Que tal contratar um síndico profissional para o seu condomínio? Eu recebo nesse primeiro bloco Adilson Freire, síndico profissional. Já tinha ouvido falar? Seja bem-vindo, Adilson. Prazer, Márcio. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Olha, o síndico é uma figura tão presente na vida de tantas pessoas. É verdade. E muita gente nunca parou para pensar, de repente, na profissionalização de um síndico. Quais são as vantagens de contratar um síndico profissional? A impessoalidade. Você não tem aquela amizade, o síndico não tem amizade com ninguém. O síndico morador, geralmente ele tem uma amizade, ele tem um carinho por um vizinho, ele tem uma simpatia por um, tem uma antipatia por outro. Aí você já, né, aquele lá não vou dar uma multa para ele, porque é meu amigo, a gente conversa. Não, aquele lá, ele olhar feio para mim, me cumprimenta no elevador, então ele vai. Então tem essa coisa muito pessoal. E um síndico profissional ele já tem a impessoalidade. Ele faz aquilo que tem que fazer sem pensar na amizade e na vizinhança. E eu acho que o principal é o profissionalismo, porque quando você trabalha com isso como eu trabalho, você faz cursos, você se mantém atualizado. A legislação, ela é bastante dinâmica, ela muda muito, ela sofre alterações, a federal, a estadual, a municipal. E então o profissional está sempre ligado, né? Ele está sempre linkado nessas coisas e está fazendo aquilo que tem que ser feito. E o morador, não, o morador ele está sujeito àquilo que a administradora, quando ele tem uma boa administradora, faz. Se a administradora não fizer, ele acaba tropeçando. E é isso que é o problema. Houve alguma situação que foi determinante para você tomar essa decisão de se profissionalizar nesse segmento? Rapaz, sabe que isso foi assim do nada. Sério? Eu acabei começando a ser síndico por necessidade. Como acontece com muita gente, garanto que muita gente que está assistindo, que tem síndico ou que foi síndico, sabe disso. Você fala assim, eu vou pegar para ser síndico para me livrar de pagar o condomínio. Porque a maioria dos síndicos, eles são isentos da taxa de condomínio. Uhum. E eu tive uma situação, isso há 13 anos atrás, e onde eu precisava me socorrer, eu preciso cortar gasto, alguma coisa. Vou me candidatar a síndico. E acabei sendo eleito. E eu fui reeleito, porque gostaram da forma como eu administrava, e a administradora do condomínio gostou da minha forma de trabalhar e me convidou. Olha, tem um condomínio lá que ninguém quer ser síndico, você não quer ser síndico profissional? O que é isso? Como que funciona? Aí que eu fui saber como é que funcionava, e foi a primeira vez que eu fui o síndico profissional, e dali fui para outro, descobri um mercado enorme, porque hoje em dia surgem condomínios, você vai dormir, no dia seguinte tem um condomínio do seu lado, não é? A coisa está desse jeito mesmo. Só no estado de São Paulo são cerca de 30 mil condomínios, é muita gente, né? Olha, emprego para muita gente, hein? Emprego para muita gente e muita empresa prestadora de serviço, né, também. Então, assim, muita gente, as pessoas estão saindo das residências horizontais, que nós chamamos, né, essas que ficam na rua, que não são condomínios, estão indo para dentro de condomínios. Essas pessoas estão sem informação, não sabem o que é lidar, o que é conviver em condomínio. E isso enseja um programa como esse, que é de esclarecimento e prestação de serviço, né, de mostrar para as pessoas o que é essa convivência dentro do condomínio. Então, isso abriu um amplo mercado e por isso que eu me dediquei e me dedico até hoje nessa área. Quais são as obrigações de um gestor de condomínio? Pois é, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Existe o Código Civil Brasileiro, ele possui um capítulo específico só para condomínios, onde ele trata sobre condomínios. E nesse Código Civil, existe esse capítulo condomínios e lá existem 28 artigos referentes a condomínios, dizendo o que deve, o que não deve ser feito, o que o síndico deve fazer, o que ele não pode, o que os condôminos devem fazer, o que ele não pode. A parte que diz respeito ao síndico, é o artigo 1348, só nesse artigo de deveres do síndico são 9 incisos. Cada inciso tem vários desdobramentos, né? Muitos. Então, são várias as obrigações, mas nós podemos aí resumir, eu acho que dá para falar 3 que abrange bastante. Representa ativa e passivamente o condomínio, cumprir e fazer cumprir o regulamento e a convenção e prestar contas anualmente. Essas 3 funções, responsabilidades,
abrange a maioria dos deveres do síndico. Lógico que aí existem outros, existem leis, como eu disse, federais, estaduais, municipais que devem ser observadas e que o síndico deve ficar atrás também. Mas, em suma, é isso, é representar o condomínio, fazer cumprir a convenção e o regulamento e prestar contas anualmente. Essas são as principais. Quando se fala de síndico, a maioria já imagina uma pessoa que mora ali, naquele condomínio, não é? Mas quando a gente está falando de síndico profissional, nós estamos incluindo nesse pacote um síndico que não mora naquele condomínio também, não é? Pode ser que ele seja profissional e more. Pode ser. Mas geralmente não. Geralmente não, Isso. não é? Como é que um síndico profissional ele consegue resolver os problemas do condomínio sem residir nele? Porque a ideia de muitos moradores é, ele está aqui, ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe dos problemas, ele vai resolver. E pode entrar num preconceito que é o seguinte, ele não está aqui, Exatamente. Como é que de longe essa pessoa vai se dar conta das nossas necessidades? Exatamente, Márcio. Você citou uma palavra que encaixa-se perfeitamente nesse assunto, que é o preconceito. Quando eu sou chamado para apresentar uma proposta, um projeto num condomínio para prestar esse tipo de serviço, aparecem aqueles que são contrários à ideia. E a primeira coisa que se coloca é isso. Ah, mas ele não está morando aqui, como é que ele vai ser síndico? Ele não está vendo as coisas. É muito fácil mostrar para a pessoa que isso é um preconceito muito bobo, é muita falta de informação, como todo preconceito. O morador, o síndico que é morador, o que foi morador até agora, ele se comprometeu a estar 24 horas aqui no prédio? Ele estará 24 horas? Ele assinou na ata? Estarei 24 horas, 7 dias por semana aqui no apartamento? Não. Geralmente ele tem o emprego dele, ele sai para trabalhar de manhã, só volta à noite. No final de semana ele sai, ele vai para a casa da sogra, ele vai para o clube, ele vai viajar no final de semana, ele tem férias. Ou seja, ele não está lá 24 horas por dia. E geralmente você tem uma regra no condomínio que você não vai ligar para o síndico de madrugada para falar que está acontecendo alguma coisa, né? Então isso é um preconceito. O síndico profissional, ele está à disposição do condomínio de manhã, de tarde e de noite. Se acontecer alguma coisa às 10 horas da manhã, ele pode estar onde ele estiver e precisar ir para o condomínio, ele vai. Agora, o síndico morador, ele vai poder fazer isso? Ele está no emprego dele, ele é um bancário, ele tem uma empresa, ele tem alguma coisa, ele está no compromisso dele. Ele vai estar à disposição aquela hora? Não. Então é um preconceito bobo isso, não é? E fora que o síndico que ele está, o síndico morador, ele tem a atividade dele, como eu estou dizendo, ele não está ali se atualizando, porque não é a função dele, fazendo aquilo que eu disse no início, tomando conhecimento da legislação, se atualizando, treinando, etc. E ele acaba ficando mal informado, né? E o profissional não, ele está ali diariamente verificando. Eu, por exemplo, quando eu estou administrando um condomínio, eu posso chegar 10 horas da noite, eu falo, eu vou lá no condomínio, vou dar uma passada lá para ver como é que está. 6 horas da manhã, meio-dia, eu chego a hora que tiver que chegar para dar uma olhada, sem marcar. Agora, você imagina o morador, que é o síndico, o funcionário ele já sabe, o seu fulano ele não vai estar aqui de manhã, porque ele sai para trabalhar, então o gato sai, o rato faz a festa, né? Então, agora comigo não, um síndico profissional não, eu posso chegar a qualquer momento, pode ser de manhã, de tarde, à noite, final de semana, a hora que for, posso ficar lá, passo o dia lá, o morador nem sempre faz isso. Adilson, quais são os conflitos mais comuns entre os condôminos? Nós costumamos dizer que existem 5 Cs, os 5 Cs, que são o cachorro, criança, carro, cano e calote. Esses são os mais comuns. Os 5 Cs. Tem alguns desses 5 que se destaca mais? É bem concorrido aí, viu? A liderança das reclamações. Mas eu creio que criança e cachorro disparam ali na liderança. Mais para cachorro. Né? Explica um pouquinho para a gente o que acontece com esses 5 Cs. Cada um, que tipo de reclamação que se tem. Por exemplo, você falou que um dos motivos é carro. Né? Qual é o problema que envolve o carro? O problema é a garagem. Porque principalmente o brasileiro adora carro, né? Existe até uma propaganda comercial na televisão que mostra muito bem essa paixão do brasileiro pelo carro, né? É verdade. Então, tudo que acontece no carro do indivíduo, ele acha que foi na garagem do condomínio e ele quer que o condomínio arque com a despesa. Então, ele vai encher a paciência do condomínio, do síndico, porque apareceu um risco, porque o carro dele estava com muita poeira, porque tem um gato dormindo na garagem, enfim.
E ele vai reclamar porque o vizinho para em cima da faixa, espreme ele, porque a vaga dele não cabe o carro e ele não consegue manobrar. Quer dizer, a deficiência está na habilitação dele, não na garagem do condomínio. Mas ele vai reclamar com o condomínio, ele quer que o condomínio tome uma providência, né? Que é muito difícil manobrar, que é muito escuro, que falta luz, que quando ele chega não enxerga direito, como se fosse tão importante para ele enxergar. Enfim, o carro dá muito problema em relação à garagem, porque o cuidado dele com o carro, né? Com relação à criança, é aquela coisa, a criança brinca, a criança grita, faz bagunça, está no direito dela. E ela está no espaço, ou pelo menos deduz que ela está no espaço, no playground, na piscina, na quadra, alguma coisa assim, e ela faz barulho. E as pessoas vão reclamar porque as crianças estão fazendo barulho, mas você quer o quê? Se a criança estivesse latindo, você podia achar errado, tem alguma coisa errada, mas ela está brincando, né? Criança, próprio de criança fazer isso, né? O problema está no horário. Então, se você tem uma regra, o regulamento interno fala sobre horários que você pode utilizar aquela área, etc., aí você pode reclamar que a criança está fazendo barulho, qualquer um esteja fazendo barulho fora do horário, uma churrasqueira, salão de festa, alguma coisa assim. Olha, o horário é até tal hora e já são tantas horas, enfim, aí você pode reclamar. Agora, se reclamar de criança que está fazendo barulho na área que ela pode fazer barulho, você tem que mudar de condomínio. Vai morar num sítio, no meio do mato, e aí você vai reclamar das galinhas. Você resolve o seu problema, né? Com relação a cano. A cano, é o vazamento. O vazamento de um apartamento para o outro, que isso é muito comum acontecer, principalmente em apartamentos, em prédios muito antigos. Depois de uma determinada idade, os equipamentos do prédio começam a ficar deteriorados, principalmente encanamento. Não se sabe a qualidade do encanamento que foi colocada, então ele pode começar a dar um problema de vazamento, e aí fica aquela umidade de um apartamento para o outro, e o morador vai reclamar para o síndico, como se o condomínio tivesse algum tipo de responsabilidade nisso. E ao contrário do que a maioria pensa, não é o condomínio que tem que resolver o problema de vazamento de um apartamento no outro. É problema entre unidades. É a mesma coisa, como nós falamos de barulho, se um apartamento de baixo estiver reclamando do apartamento de cima por causa de barulho, ele tem que ir lá e falar com o vizinho, falar ele diretamente. O síndico não é garoto de recado, intermediador. Agora, eu já vi muitas vezes essa ideia, Adilson, até é importante você tocar nesse assunto, porque eu já vi que muitas vezes o brasileiro, ele interpreta o síndico como um filtro entre ele e o vizinho. Isso. Não é? Então ele está vendo, está tendo um vazamento, ele sabe que é no apartamento do vizinho, ele já até sabe que é o vizinho que vai ter que consertar muitas vezes. Só que ele não quer ter o desconforto de bater lá e dizer, olha, venha cá por favor, veja aqui, olha, a infiltração que está tendo na minha casa, porque tem um vazamento no cano da sua e que você não está consertando. Então o que ele faz? Ele aciona o síndico para ser esse filtro mesmo entre ele e o vizinho. O síndico não tem esse papel. Não tem. Não tem porque o síndico ele é representante do condomínio. Ele tem que resolver problemas do condomínio. Se existe um vazamento de um cano do apartamento A para o apartamento B, é problema do apartamento A com o apartamento B, do B com A. Não é do condomínio. Diferente, estourou um cano da coluna e a coluna pertence ao condomínio, aí você tem que pedir para o síndico tomar providência. Não é? Aí é o condomínio que tem que tomar providência. Mas existe até uma regrinha básica que nós dizemos assim, o cano horizontal pertence aos apartamentos, o cano horizontal é do condômino. O cano vertical, que pertence ao condomínio, é de responsabilidade do condomínio. Então você precisa identificar de onde vem o vazamento. O problema é que tem gente que fala assim, está tendo um vazamento, o condomínio tem que ver. Mas você sabe de onde é o vazamento? Eu não sei, vocês têm que ver. Não, quem tem que provar alguma coisa é você. Então você chama o encanador, abre lá e vê de onde vem. Se você mostrar e provar que é do condomínio, você aciona o condomínio. A princípio, onde ele está aqui, não tem cano da rede do condomínio. Só pode ser do apartamento de cima. Então é você que tem que resolver. As pessoas são muito comodistas, na verdade. Eu acho que existe um outro termo mais pesado, mas não existe outro. Covardes. As pessoas são covardes para reclamar, e aliás, isso não é só em condomínio, você sabe de um modo geral, na sociedade em geral, na política, na sociedade de modo geral. As pessoas falam, você já foi reclamar lá para o seu vereador, para o seu deputado, você foi falar, você escreveu para ele, você fala mal de político, você fala mal, mas você não vai lá, você não procura, você não reivindica, você só sabe reclamar, você não faz nada. No condomínio acontece a mesma coisa. Porque esse condomínio não sei o quê, porque o morador não sei o quê, mas você já foi lá falar, você vai na assembleia?
O índice de participação numa assembleia, Márcio, é de 10% a 12%. É Isso muito absurdo. pouco, né? Isso é absurdo. Você tem um condomínio com 100 unidades, descem 15 numa assembleia. 15 já contando com síndico e conselheiro. Então, 10, 12 pessoas para resolver um problema de 100. Sabe, é muita falta de responsabilidade. E às vezes não participa ali, mas fica multiplicando os problemas no Mas decorrer. quando chega no corredor no dia seguinte, o quê? Vai aumentar o condomínio? Mas que absurdo! Eu conheço o condomínio lá não sei aonde, como se tivesse um termo de comparação, não existe. Né? Porque condomínio você reparte as despesas. Você vê o que gastou e você reparte. Não adianta você falar, porque o condomínio do meu cunhado mora... A realidade é outra, né? Você não sabe onde é, você não sabe quanto ele paga de imposto, quanto ele tem de empregado lá. Você não sabe. Como é que você vai comparar coisas incomparáveis? E as pessoas têm essa mania. Não E cachorro? Qual que é o problema que dá com cachorro? Porque tudo. Barulho ou sujeira? Porque geralmente quem tem cachorro acha que pode tudo, né? Coitadinho dele. Mas não é bem assim, né? Você também tem que respeitar os outros que não têm cachorro, né? Então ele leva para um apartamento e o animal, ele faz, primeiro, barulho. O principal motivo das brigas com animais são os latidos, os ruídos que eles produzem e que acabam incomodando os vizinhos. Os donos de animais, de modo geral, nós falamos cachorro porque é o mais comum, que gato não faz muito barulho. Mas papagaio. Papagaio faz, né? Papagaio não pode ter em apartamento, viu? Eu conheço gente que tem, ela está me vendo. Já fica a dica, né? Ela está me vendo na televisão, eu sei, não pode ter, né? A não ser que você tenha uma licença do IBAMA, caso contrário, você não pode ter. Mas, enfim, se você tem animais que produzem ruídos, você tem que tomar muito cuidado. É mentira essa coisa, falar, eu posso ter, porque a lei permite que eu tenha. É verdade, a lei permite, ninguém pode proibir a pessoa de ter um cachorro num apartamento. Não pode. Existem condomínios antigos que colocou no regulamento lá que é proibido ter animais no apartamento. Isso é facilmente derrubado em qualquer instância jurídica, porque qualquer juiz te dá essa autorização para que você tenha um animal. Desde que, aí vem as ressalvas, desde que ele não produza incômodo nos vizinhos, não traga algum perigo, não ofereça algum perigo, risco para as pessoas. Agressão, doenças. Esse tipo de coisa. Então, desde que algumas condições, você pode ter um animal. E esse animal, ele acaba produzindo barulho. E o dono, às vezes, ele gosta de ver o cachorro latir. Ah, que bonitinho, ele late. Cada vez que ele ouve alguém passar, ele late. É tão bonitinho. É bonitinho para você, mas os vizinhos não precisam, não podem, não precisam achar bonitinhos, né? A pessoa gosta. E não é bem assim. Isso acaba dando muita confusão. A pessoa tem o cachorro e ela vai para a rua. E o cachorro precisa andar, ele vai passar no caminho para chegar até a rua. E o condomínio tem lá uma regra que o cachorro não pode estar nas áreas comuns do condomínio, certo? Mas aquela área que você passa para sair do elevador até chegar na rua é uma área comum. Mas você tem que passar ali, você vai fazer o quê? Você vai jogar o cachorro da janela para a rua? Você tem que passar por lá. Aí vem o outro reclamar, porque o Márcio estava passando com o cachorrinho dele aqui na frente. Mas ele estava indo para a rua. Aí começa a dar essa confusão, e vem essa discussão. Você disse que também tem um outro C, que é o calote, né? O calote é o calote no condomínio? É inadimplência. A inadimplência, que aí a média histórica é também de 10%, geralmente a inadimplência em condomínio grande. Ultimamente, com essa crise que nós estamos, né, na economia no Brasil, ela subiu um pouquinho, mas ela vai aí 12% a 15% de inadimplência. Tem prazo para o inadimplente ele quitar o seu condomínio atrasado? Não tem. Não existe uma lei que defina um prazo X para que a pessoa quite o condomínio. E como é que você resolve essa situação? Então, aí vai aquilo que nós estamos falando sobre as obrigações do síndico, que ele tem o dever de manter as contas do condomínio em ordem. Né? Ele tem que prestar contas anualmente para o condomínio, e nessa prestação de contas ele tem que mostrar, olha, o apartamento tal não pagou, ou pagou, está pagando, está na cobrança judicial, etc. Não há essa lei dizendo, precisa de X. Você pode estipular na sua convenção, no seu regulamento, alguma coisa mais ou menos que eu costumo sugerir, assim, o atraso de 30 dias receberá uma carta informando, olha, senhor morador, não identificamos o pagamento, etc. e tal, você não saber se houve algum problema. Tudo bem, 30 dias. Com 60 dias, você fala, olha, já há 2 meses, 60 dias que esse pagamento não é registrado. Lembramos que com 90 dias será enviado para a cobrança judicial. Você já está avisado. E com 90 dias, que são 3 meses de inadimplência, aí você manda para um advogado fazer a cobrança judicial. Aí sai do condomínio e vai para o advogado. Se o morador ou o condômino quiser, ele vai ter que pagar
inclusive as custas do advogado. Né? E se ele não pagar, vai para a justiça e o imóvel dele pode ser até penhorado. E é sério assim? É sério assim, não é uma coisa da noite para o dia, porque você sabe que no Brasil, eu costumo dizer que a justiça é cega, mas ela também é manca, né? E paraplégica, porque ela não anda. Então, assim, uma cobrança judicial aí leva 2 anos, 3 anos para ser efetuada, mas o imóvel vai sim, ele pode ser penhorado. Então, mas é bom dizer porque é um transtorno para o síndico, é um transtorno para os outros condôminos, porque se a pessoa não está pagando, todos estão dividindo os gastos dela, isso é uma injustiça tremenda. Mas a dor de cabeça também está se acumulando sobre ela, uma altura vai explodir em cima dela também. Você sabe, essa coisa de não pagar o condomínio, a pessoa que não pagou, ela está fazendo como aquele amigo que você foi num restaurante, um grupo foi almoçar, e vai repartir a conta no final. Aí um pouquinho antes, quando ele percebe que já está todo mundo pedindo café, ele fala, eu preciso ir no banheiro, ele sai e vai embora. Ele deixa a conta para os outros pagar para repartir. Ele comeu, bebeu e quer ir embora e não quer pagar. Quem não paga o condomínio também está fazendo isso. Você está repartindo. Como eu disse antes, a taxa condominial, ela é uma divisão de custos. Você calcula tudo que é gasto no condomínio, reparte por X número de apartamento e cobra. Agora, se a pessoa não está pagando a dele, ele está usando e não está pagando. Esse condomínio que, por exemplo, distribui água, luz, gás, ele pode, porque essa pessoa não está pagando, cortar esses serviços? De jeito algum. Não pode. Não pode. Apesar de toda a justiça que nós consideramos, né? É justo. Se a pessoa não paga... não está pagando? Mas não pode. Legalmente não pode. Por quê? Isso aí seria uma punição que o condomínio está criando para quem não pagou. E já existe uma punição no Código Civil. O Código Civil já permite a punição, que é o pagamento da multa e dos juros a quem não pagou o condomínio em dia. Então, já existe uma punição firmada no Código Civil. E o Código Menor, existe isso, é bom explicar. A lei menor nunca pode se sobrepor à lei maior. Então, como a lei maior, que é o Código Civil, já estipula qual é a punição para quem não pagou, a lei menor não pode criar outras. Ela não tem essa soberania de se criar mais uma lei. E a gente fica indignado disso, mas a gente tem que concordar com a lei, porque veja só, se você corta, de repente, o suprimento de energia de uma pessoa cuja vida depende de um equipamento médico. É isso que eu ia comentar. Você mata a pessoa, não é? Ou se você corta a água de uma pessoa que tem um transtorno e não consegue sair de casa porque ela sofre de algum problema psíquico grave, não é? Tem uma síndrome, por exemplo, do pânico, ela não consegue cruzar o limiar da porta. Ela vai morrer desidratada porque ela não tem condições para isso. Foi bom você citar, porque uma das explicações para não se fazer esse tipo de corte é justamente essa. A pessoa que tiver a água cortada ou o gás, ou seja lá o que for, por inadimplência, ela pode entrar na justiça e ela ganha, porque já há jurisprudência sobre isso, que a água é um bem essencial. A pessoa precisa da água para viver. Né? Então, você não pode cortar um bem essencial dela. Você pode até criar no condomínio uma regra interna, dizer assim, quem está inadimplente não pode usar o salão de festa. Pode, mas não deve fazer isso. Eu aconselho a não fazer, porque o salão de festa pertence a essa pessoa que está inadimplente também. É um imóvel dela. Então, você não pode impedi-la de usar o imóvel dela. Mas existem condomínios que criam essa regra, enfim, as pessoas aceitaram. Você pode até fazer isso. O uso do salão de festa não é tão essencial assim. Agora, a água, a luz, gás é essencial, você não pode cortar. Quero te agradecer, Adilson. Obrigado. Achei muito inconveniente esse nosso bate-papo, essa entrevista, muito pertinente para os nossos tempos. Muito obrigado. Acho que você foi muito feliz em toda a sua exposição. Obrigado. Não é? Mas como a gente até já conversava um pouquinho antes aqui do programa, é muito assunto para pouco tempo. E eu me disponho, inclusive, pela internet, quem quiser me mandar um e-mail com alguma dúvida, alguma coisa assim, é só mandar dilsonsíndico@ig.com.br. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Prazer com você. Um abraço a todos. Fiquei feliz de tê-lo aqui. Nós vamos para um breve intervalo, mas você pode continuar em sintonia com o programa pelo endereço facebook.com/papoabertocn. Nós voltamos já já. Você, por favor, continue conosco.